Primeira Crônica, capítulo 18. As muitas vitórias de Davi. Também podemos ler em 2 Salmos, capítulo 8, de 1 a 14. E aconteceu depois disso que Davi venceu os filisteus e os subjugou. Tomou das mãos dos filisteus a cidade de Gate e seus povoados e vizinhança. Em seguida, venceu os moabitas, que se tornaram súditos de Davi, pagando-lhes tributo. Davi também derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nos arredores de Amate, quando Hadadezer tentava obter o controle da região do rio Eufrates. Davi lhe tomou 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda mandou aleijar todos os cavalos que conduziam os carros de guerra, exceto 100 deles, que foram escolhidos e separados. Quando os arameus, os sírios de Damasco, vieram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, Davi e seu exército mataram 22.000 de seus soldados. Então Davi estabeleceu guarnições militares para governar em Arã de Damasco, e os arameus também se tornaram súditos de Davi e começaram a lhe pagar impostos. E Yahvé dava vitórias e mais vitórias a Davi em todos os lugares onde fazia suas incursões. Davi ainda trouxe para a cidade de Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Divat, que é Tibate, bem como da cidade de Cum, povoados que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi trouxe grande quantidade de bronze que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi estava aniquilando todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão saudar e parabenizar o rei Davi por ter lutado bravamente e vencido o temível Hadadezer, que sempre atacava o povo de Tou. Assim, Adorão também enviou a Davi todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze, os quais o rei Davi consagrou a Yahvé, juntamente com a prata e o ouro que trouxeram de todas as demais nações, dos edomitas, moabitas, amonitas, filisteus e amalequitas. Abissai, filho de Zeruta, também foi à guerra e derrotou 1000 edomitas no vale de Sal. E em seguida estabeleceu guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edomitas a Davi. E Yahvé, o Senhor, seguia acrescentando vitórias a Davi por onde quer que ia. Os oficiais de Davi. Davi reinou sobre toda a nação de Israel. Ele administrava a justiça e a equidade a todo o povo e seus súditos. Joabe, filho de Zerui, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailud, era cronista, o arquivista real. Zadok ben Aituv, que quer dizer Zadok, filho de Aitub, e Avimelech ben Aviatar, que quer dizer Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Saúza era escrivão e secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os Queretitas e os Peletitas. E os filhos do rei Davi eram seus diletos e mais importantes conselheiros do rei. 1 Crônicas, capítulo 19. Davi vence os amonitas e os sírios. Também podemos ler em 2 Samuel 10, de 1 a 19. Passado algum tempo, Naás, rei dos amonitas, morreu e seu filho o sucedeu e passou a reinar em seu lugar. Então Davi ponderou: tratarei com bondade Anum, filho de Naás, porquanto seu pai foi leal e generoso para comigo. Então Davi enviou uma delegação com a missão de representá-lo e transmitir a Anum sua mensagem pessoal de pesar pela morte do pai. Todavia, quando os mensageiros de Davi chegaram às terras dos amonitas a fim de comunicar as condolências de Davi a Anum, os príncipes e chefes amonitas advertiram a Anum: pensas acaso que Davi pretende honrar teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Com certeza não é essa a verdadeira intenção de Davi. Ele os enviou como espiões para examinar nosso país e destruí-lo. Então Anum mandou prender os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas vestes até a altura das nádegas e os despachou de volta. Assim que Davi foi informado de que acontecera a sua delegação, enviou alguns mensageiros ao encontro dos seus representantes, porquanto havia sido profundamente humilhado. E lhes mandou dizer: ficai em Jericó até que vossa barba cresça, e então retornai para casa. Percebendo Anum
e os amonitas, que haviam transformado seu perfume em mau cheiro ao olfato de Davi, isto é, tinham provocado a ira do rei, alugaram de Aram-Naharaim, que quer dizer Mesopotâmia, de Aram-Maahá, Aram-Maaca e Tsofá, Zoba, carros de guerra e cavaleiros para conduzir os carros por 35 toneladas de prata. Alugaram também 32.000 carros e seus condutores contrataram o rei de Maaca com seu exército, o qual veio e acampou próximo a Medeba. E os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a frente de guerra. Ao receber essas notícias, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se colocaram em posição de batalha na entrada da cidade, e os reis que haviam chegado para cooperar com eles tomaram posição em campo aberto. Observando Joabe, que estavam cercados pelas linhas de combate, separou alguns dos mais corajosos e bem treinados soldados de elite de Israel e os perfilou diante dos arameus. Confiou a seu irmão Abissai o comando do restante do exército e alinhou-o em face dos amonitas. E Joabe deu a seguinte instrução: se os arameus prevalecerem sobre mim, virás em meu socorro, e os amonitas forem fortes demais para ti, eu partirei em teu auxílio. Tende ânimo, ser forte e corajoso para com o nosso povo e diante das cidades do nosso Deus, e que Yahvé, o Senhor, faça o que lhes parecer bem. Então Joabe e seus soldados avançaram bravamente contra os arameus, que viram-se obrigados a fugir dele. Quando os amonitas notaram que os arameus estavam recuando e batendo em retirada, perseguidos por Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim, Joabe retornou para Jerusalém. Ao compreenderem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros com a missão de trazer arameus que viviam do outro lado do rio Eufrates. O Sofaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Informado sobre essa movimentação, Davi reuniu todo o exército israelita e atravessou o Jordão. Avançou contra eles e formou linhas de combate em frente deles. Assim que a batalha teve início, eles fugiram da presença de Israel. E o exército de Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Zofaque, o comandante do exército deles, quando os servos de Hadadezer se deram conta de que haviam sido derrotados por Israel, suplicaram paz a Davi e se submeteram a ele. Depois disso, os sírios nunca mais se dispuseram a socorrer os amonitas. 1 Crônicas, capítulo 20. Davi conquista Rabá. Também podemos ler em 2 Samuel, capítulo 12, de 26 a 31. Quando chegou a primavera seguinte, no tempo em que os reis costumam partir para suas batalhas, Joabe conduziu o seu exército até a terra dos amonitas e a destruiu por completo. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, Joabe sitiou Rabá, a capital, atacou a cidade e deixou-a em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça de Moleque, o rei deles, uma coroa confeccionada em ouro puro, pesando 35 quilos, toda ordenada com pedras preciosas. E essa coroa foi colocada sobre a cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus moradores, encarregando-lhes a execução de uma série de tarefas específicas e trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi agiu desta mesma maneira com todas as cidades amonitas e mais tarde retornou com todo o seu exército para Jerusalém. Gigantes mortos por Israel. Também podemos ler em 2 Samuel, capítulo 21, de 15 a 22. Logo depois desses acontecimentos, houve uma guerra contra os filisteus em Gezer. Naquele tempo, Sibecai de Uzate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, os gigantes, e os filisteus foram subjugados. Mais tarde, ocorreu uma outra guerra contra os filisteus e Alanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o gigante de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Ainda em outra batalha na cidade de Gate, havia um homem de grande estatura e que possuía 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Esse Geteu também era descendente do gigante Rafa. E foi Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, que o matou porque ele havia desafiado e insultado o povo de Israel. Esses homens enormes eram descendentes dos Refaíns, os gigantes de Gade, e foram mortos por Davi e seus soldados.